paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro, e nós vamos fazer a leitura diária da lição 1, a origem da igreja, que está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, estamos diante de um texto que tem sido alvo de algumas heresias, não é? Apontadas pela Igreja Católica, que diz que Pedro é o primeiro Papa da Igreja, usando como base este versículo. No entanto, nós podemos fazer uma análise do próprio texto em si, né? Uma análise com base na língua portuguesa, e verificar que o próprio texto aponta que o primeiro Papa, que o Pai da Igreja, que o Senhor da Igreja, não é Pedro. E quando olhamos aqui para o texto, nós vemos aqui que a pessoa que fala é o Senhor Jesus Cristo, não é? Pois eu, Jesus, te digo. Ou seja, com quem ele fala? Com quem ele fala? Com Pedro. Então é te digo, te com Pedro. O te se refere a Pedro. Digo, eu digo, eu, Jesus, digo, que tu, quem é o tu? Pedro. És. Quem é és? Pedro. Tu és Pedro. É sobre esta pedra. Quando ele diz esta pedra, ele está se referindo a algo que diz respeito a ele mesmo, a algo que está nele mesmo, perto dele mesmo, tá? Porque os pronomes demonstrativos, este, esta e isto, eles se referem à primeira pessoa, se referem a quem fala, dizem respeito a quem fala. E quem fala? Quem fala é Jesus Cristo. Então, sobre esta pedra, quem é esta? Jesus Cristo. Esta pedra. Quem é a pedra? Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja. Quem edificarei? Eu edificarei. A minha. Quem é a minha? A minha se refere à primeira pessoa. A minha igreja. Certo? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando alguns líderes dizem sobre esta pedra, dizem que está apontando para Pedro, estão lendo erroneamente, porque esta pedra se refere a Cristo e não a Pedro. Cristo está falando dele mesmo, não é? E até nós temos o apóstolo Pedro, que diz que Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram. Deixa eu ver aqui, irmãos. Enquanto eu estava falando, nós nos lembramos desse versículo, não é? O próprio Pedro
diz isso, que Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram. E isso é muito sério, porque se o próprio Pedro faz esse tipo de afirmação, isso quer dizer que a pedra não é ele. Não é verdade? Ele não está incluso. 1 de Pedro 2:6, conforme os irmãos já conhecem, mas é só para retomar o versículo, não é? Nós temos aqui a referência bíblica para provar para os irmãos que a Bíblia não se contradiz nas suas afirmações. Quando a Bíblia diz algo, ela não vai dizer algo num texto e referir-se a outro em outro texto. A Bíblia não se engana com relação às suas informações, não é? Então, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes o que foram também destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o povo adquirido, a nação santa, a geração eleita, está firmada na pedra principal, na rocha, que é Cristo, a pedra principal da esquina. Não é verdade, meus queridos? E quem está firmado em Cristo sabe que Satanás, tem a certeza que Satanás não prevalecerá contra a igreja. Satanás não terá poder de destruir a igreja. A igreja foi levantada pelo Senhor. A igreja foi criada por Deus. A igreja foi concebida por Deus desde a fundação do mundo. Agora, o crente que não vigiar pode cair. É diferente. A igreja, como organismo criado por Deus, não cai. Porque foi o Senhor que levantou a igreja. Como corpo, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, a igreja está firmada em Cristo, a rocha, a pedra principal da esquina. Agora, o crente, que faz parte do corpo, que não se cuidar, pode cair. Então, não podemos usar esse versículo e dizer assim, então Satanás não prevalece contra a igreja. Eu sou a igreja, então Satanás não tem poder para me derrubar. Cuidado. Jesus disse que nós devemos vigiar e orar. O inimigo está pronto e a carne é fraca. Então que possamos estar todo o tempo atento, né? Com as armas espirituais, assim como aqueles homens que estavam construindo a muralha lá em Jerusalém, a ferramenta numa mão e a arma na outra, porque o inimigo estava a postos. Que o Senhor abençoe a cada um de nossos irmãos. Amém?